Today's video is about speaking a foreign language and how you can practice it to speak confidently. En plus, je vais recomender plusieurs sites et applications pour parler avec des natifs. Si estás aprendiendo un idioma y quieres saber cómo desarrollar el habla, este video vai encantarte. Você tem dificuldade para falar o idioma? Precisa pensar antes de falar? Pensa em regras? Pensa em português? Tem vergonha ou fica nervoso? Como desenvolver a fala na língua estrangeira? Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e no vídeo anterior eu falei sobre a capacidade de ouvir e entender o que os nativos dizem. E caso você não tenha assistido, vou deixar o link na descrição. E nesse segundo vídeo da série sobre as 4 habilidades comunicativas, você vai aprender o caminho para começar a falar o idioma com confiança. E no final desse vídeo eu vou indicar 6 sites e 6 aplicativos para você encontrar parceiros linguísticos e praticar a sua fala com os próprios nativos. Os vídeos dessa série vão acabar ficando um pouquinho mais longos dos que eu costumo postar, mas é porque eu vou explorar bastante cada uma dessas habilidades, dando dicas de materiais, de sites e de atividades para cada um dos níveis, básico, intermediário e avançado. E para ter ainda mais detalhes, você pode baixar gratuitamente os meus e-books Como Aprender Inglês, Espanhol ou Francês sozinho nos links na descrição ou no meu site renatavalinidiomas.com. Em geral, por que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade para falar a língua estrangeira? Muitas vezes é pela forma como se ensina através de métodos tradicionais. Enchem a nossa cabeça de regras e palavras e querem que a gente fale. Tipo, junta as palavras com as regras e sai falando. Como se fosse assim, né? Só que não. Desse jeito, quanto tempo leva para formular uma frase? No mínimo alguns minutos. E desde quando a gente precisa pensar antes de falar? A fala é automática. A gente pensa e fala ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos falando, automaticamente o nosso cérebro já está planejando as próximas frases. E esse processo é tão automático que nós nem percebemos. É assim que deve ser também na língua estrangeira. Nós sempre vamos ter um pouco mais de facilidade para falar no nosso próprio idioma, mas a língua estrangeira pode se aproximar muito dessa realidade. Tudo depende da prática e do contato que nós costumamos ter com essa língua. E aprender com regras também não funciona porque existem muitas exceções em todos os idiomas. Então elas acabam mais atrapalhando do que ajudando. Nada como aprender tanto as regras quanto as exceções na prática, com exemplos da vida real, e naturalmente nós vamos perceber o que é regra e o que é exceção, pela frequência com que elas aparecem. E como superar a dificuldade de falar o idioma? Através de muita exposição, ouvindo e lendo muito e principalmente praticando a fala. Falando sobre assuntos do seu interesse e que você domine. Temas sobre os quais você se sente motivado para falar. E onde tem emoção, existe transformação. Por isso a importância de o idioma despertar sentimentos na gente. Através do que nós lemos, do que a gente assiste e principalmente do que a gente fala. O uso real do idioma não tem preço. Quando a gente está se comunicando através dela, passando uma mensagem real, é muito diferente das situações hipotéticas que se costuma simular em sala de aula. Ou seja, quando a aprendizagem envolve os nossos sentimentos, nós nunca mais esquecemos porque deixa uma marca na gente. Sem contar que nos cursinhos, falar costuma ser meio traumático, porque muitas vezes os alunos são obrigados a falar. Tem que falar, independente de se sentirem preparados ou não, de estarem à vontade ou não, de terem algo para falar sobre aquele assunto ou não. Em alguns dias nós estamos mais dispostos ou mais indispostos para falar. A questão do humor, a questão do cansaço, a preocupação, tudo influencia na nossa performance comunicativa independente do idioma. E é claro que na língua estrangeira isso influencia muito mais. E todos esses fatores não costumam ser levados em consideração nas escolas e nos cursos. Outro fator que dificulta muito a questão do desenvolvimento da fala na língua estrangeira é colocar o foco na língua escrita e não na falada. Muitas pessoas focam muito mais na língua escrita do que na língua falada e acabam não desenvolvendo como deveriam a sua compreensão oral e a sua expressão oral. E isso costuma acontecer porque é muito mais cômodo o visual do que só o auditivo, que é muito mais subjetivo. Quando nós estamos visualizando numa folha, nós vemos com clareza o início e o fim das palavras, a forma como ela é escrita.
Então, como acaba sendo mais fácil de entender, muitas vezes as pessoas priorizam a leitura em detrimento da escuta, que acaba prejudicando a fala. Mas nós não podemos esquecer que todo idioma é essencialmente oral. Primeiro surgiu a fala como forma de comunicação e só depois se convencionou a escrita, símbolos para representar todos os sons da fala. Então nós não podemos inverter essa ordem colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro eu leio e depois eu vejo como essas palavras são pronunciadas. Não, nós escutamos, falamos e só depois nós vamos ver como é a representação escrita. Nesse caso, a ordem dos fatores influencia o produto final, porque quem escuta muito o idioma tem tendência a falar muito bem. Mas muito cuidado! Se aprende a falar ouvindo, mas principalmente falando. Quem costuma ouvir o idioma, mas não pratica a fala, acaba sendo aquelas pessoas que dizem: eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. E antes de ser capaz de falar naturalmente, sem pensar, é inevitável passar por uma fase um pouco desconfortável em que você tem que selecionar um pouco as palavras. E o medo de errar ou de se expor também acaba atrapalhando, então são várias coisas envolvidas. Tudo que entra tem que sair. Mas é com a prática que nós vamos conseguir extrair todo o idioma que está dentro da nossa cabeça através da exposição, da leitura e de ouvir o idioma. Se os bebês nunca tentassem, eles jamais conseguiriam chegar a falar um idioma, por mais que eles ouvissem. Até porque é necessário desenvolver os músculos da nossa fala. E tudo isso acontece através da imitação, tanto na língua materna quanto na língua estrangeira. E esse é um processo que leva tempo. Algumas frases vão sair automaticamente e outras não. E isso acontece porque é normal nós sermos mais familiarizados com algumas frases do que outras. Aquelas expressões que nós encontramos com mais frequência, que nós lemos, que nós ouvimos, que nós usamos, vão sair de forma mais automática do que palavras, expressões ou estruturas que nós não estamos tão acostumados assim. E assim a gente se sente mais à vontade para usar certas estruturas do que outras. O mesmo acontece no português. Algumas palavras são tão rebuscadas que as pessoas se sentem estranhas falando. Ou nós mesmos estranhamos quando ouvimos outras pessoas falando, porque não soa natural para nós. Agora, imagine na língua estrangeira que praticamente todas as palavras vão ser estranhas no início. Vai levar um tempo para criar vínculos, conexões com essas palavras, até nós nos apropriarmos delas, a ponto de usá-las com naturalidade, com propriedade. Tem gente que não gosta de falar o idioma porque exige sair da zona de conforto. No começo é um pouco desconfortável por todas essas razões. Palavras estranhas, nós nos sentimos diferentes falando aquela língua, mas eu tenho uma boa notícia: só melhora com o tempo. Quanto mais a gente fala, melhor e mais fácil vai ficando, como tudo na vida. Falar é uma habilidade e, como todas as habilidades, requer prática e treino, e vão surgir dificuldades. Mas existem dois tipos de pessoas: aquelas que tentam e, quando a coisa fica difícil, elas persistem, e aquelas que tentam, mas na primeira dificuldade desistem. O sucesso para falar um idioma é só questão de tempo, requer persistência. Todos que falam um idioma passaram por isso. O importante é falar, nem que no começo seja sozinho. Falar sozinho, conversar com as paredes, praticar no chuveiro, tudo ajuda. Porque fazendo isso nós estamos condicionando o nosso cérebro a pensar no idioma. Também é uma forma de treino, porque nós estamos treinando os nossos músculos, praticando a pronúncia e treinando certas estruturas e nos familiarizando com o vocabulário e com o idioma como um todo. Não estamos numa situação sob pressão e temos mais tempo para pensar. Escolher as palavras, escolher a estrutura e, quando formos falar de fato, usar aquelas frases que nós treinamos, já não vai ser a primeira vez que nós estamos usando aquelas palavras. Já vamos ter mais domínio sobre a língua. É muito importante falar porque, por mais que você conheça uma palavra ou expressão, esteja familiarizado com ela, de tanto ouvir ou ler essa palavra em alguns lugares, falar é uma atividade muito diferente, porque ela é ativa. Ler e ouvir são atividades passivas. A fala é muito mais marcante e significativa. Você tem que se movimentar, você tem que articular, comunicar uma informação, passar uma mensagem. Geralmente envolve um sentimento, uma emoção. Ouvir é prestar atenção. Falar é ação, assim como os nossos músculos que se movem quando nós estamos falando e as palavras se concretizam. Embora a gente não consiga enxergar o som, são ondas,
vibrações, eles existem. Então, vamos começar a botar para fora esse idioma que você tem colocado para dentro de você. Vamos tornar palavras concretas, reais, sem medo, sem ter vergonha, porque é falando que você vai conseguir falar cada vez melhor. É como o poema da Emily Dickinson, A word is dead when it's said, some say. I say it just begins to live that day. Uma palavra morre quando ela é dita, alguns dizem. Eu digo que ela apenas começa a viver naquele dia. Dê vida ao idioma que já existe dentro de você e como você pode praticar a sua fala no nível básico, no nível intermediário e no nível avançado. No nível básico é praticamente repetir. É repetição, conforme eu falei no meu vídeo As 4 Habilidades Comunicativas, em que eu falei sobre todas elas de forma geral. Você escuta, você pausa e você repete, tentando imitar o som, a velocidade, a pronúncia, os pontos onde cada som é feito. E é repetir na velocidade que você conseguir, até ser capaz de repetir na mesma velocidade e entonação que o nativo. E tem uma técnica chamada shadowing, em que consiste em você dar o play e repetir ao mesmo tempo do áudio. No nível básico, eu sugiro escolher vídeos e áudios mais lentos e mais curtos, um diálogo de livro didático, um trecho de desenho animado ou de profissionais como jornalistas e documentários, que falam com mais calma e mais clareza. Outra técnica muito boa é gravar a própria voz. Tem gente que se sente desconfortável se ouvindo, identificando seus próprios erros, mas é uma atividade que vai te mostrar direitinho onde você pode melhorar. Então não tenha vergonha de si mesmo. Grava no seu celular, escuta e compara com o áudio original. Alguns aplicativos como o Duolingo também têm exercícios para praticar a fala e ele mesmo diz se você pronunciou corretamente ou não. E o mais importante, mesmo no nível básico, não desperdice nenhuma oportunidade de falar o idioma, mesmo que seja com um amigo. Sempre que possível, utilize as frases que você aprendeu. No nível intermediário, eu sugiro que você escute alguma coisa todos os dias por uns 15 minutos e depois faça um resumo falando de tudo que você escutou. Seja uma notícia, seja um episódio de um seriado, seja um trecho de um audiolivro, qualquer coisa que tenha áudio, para depois você fazer um resumo falando daquilo que você escutou. E agora, no nível intermediário, começar a fazer a técnica de shadowing com vídeos um pouco mais ágeis, com áudios que a fala seja um pouco mais natural, para você ir ganhando a agilidade dos nativos. E também, é claro, praticando com os próprios nativos nos sites que eu já vou passar para você. No nível avançado, é praticar a fala através de um canal no YouTube, para você falar de coisas que você gosta e domine. Você sempre vai estar motivado e vai praticar a língua estrangeira fazendo vídeos para pessoas de outros países. Tem muitos estrangeiros que fazem isso com a língua portuguesa. Criam canais para praticar o português e para se comunicar com os nativos de língua portuguesa. E é claro que no nível avançado você tem que falar com os nativos em todos os sites que eu já vou te passar. Vamos lá? Primeiro site, iTalki. Você pode fazer aulas particulares online com professores nativos e pode escolher o professor e se conectar com pessoas de qualquer parte do mundo. E tem muitas opções de idiomas. Segundo site, Languin. Você aprende idiomas fazendo amigos e pode realizar chamadas de vídeo gratuitamente. Terceiro site, Interpulse. É uma rede social para fazer amigos e aprender idiomas. São quase 4 milhões de pessoas no mundo todo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 5.350 pessoas de 132 países que estão online. Quarto site, GoSpeak. É uma rede social para aprender idiomas praticando com nativos. Tem pessoas de mais de 180 países e pode fazer chamadas de áudio e vídeo e é grátis. Quinto site, SharedLingo. Nesse momento tem 66 membros de 29 países e o objetivo é encontrar um parceiro linguístico imediatamente, sem precisar esperar. Sexto site, PenPalLand. Aqui você também encontra muitos idiomas e também pode fazer ligação de áudio e vídeo para nativos de vários países. E agora vamos aos 6 aplicativos que você pode baixar na Apple Store ou no Google Play. Primeiro aplicativo, WeSpeak. 130 idiomas e pessoas de 170 países diferentes. Segundo aplicativo, Speaky. Nesse aplicativo você encontra mais de 110 idiomas. Terceiro aplicativo, Tandem. Nesse aplicativo você também pode praticar muitos idiomas com pessoas do mundo todo. Quarto aplicativo, HelloTalk. Aqui você encontra mais de 100 idiomas. Quinto aplicativo, HelloPal. Mais uma opção para você praticar vários idiomas com pessoas do mundo todo.
Sexto aplicativo, Hi Native. Mais de 100 idiomas e você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas e enviar gravações de áudios para os próprios nativos avaliarem a sua pronúncia. Vou deixar todos esses links na descrição. Usem e abusem, falem muito! E para mais detalhes de como desenvolver as suas 4 habilidades comunicativas, você pode baixar gratuitamente os meus e-books Como Aprender Inglês, Espanhol ou Francês sozinho, nos links aqui na descrição, ou no meu site renatavalinidiomas.com, onde você encontra vídeos autênticos do YouTube com transcrições e traduções linha por linha. E ainda pode baixar um PDF para imprimir ou estudar offline no seu celular. É um material riquíssimo e que eu mesma produzo. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para continuar acompanhando os próximos vídeos dessa série. Na semana que vem eu vou falar sobre ler, que leituras realizar em cada nível de aprendizagem e onde encontrar esses materiais. Curta também minha fanpage no Facebook, me segue no Instagram e no Twitter. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!